Vamos dar início à gravação aqui, a nossa aula, né, de ética e legislação, tendo em vista que o questionário e o material já estão em poder de vocês, tá? Vou dar uma recapitulada aqui só para não ficar somente no material, tá? Quero que vocês leiam, tirem suas conclusões, né? Como vocês já fizeram o questionário, está tudo respondido. E vamos lá, tá bom? Vamos lá para o início, né, com a leitura e, consequentemente, aí nós vamos aí fazendo as explicações, as anotações aí, tudo bem? Vamos lá. Ética e legislação. Primeiro, né, o Código de Ética Profissional, ele enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias da boa, honesta práticas das profissões do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, e relaciona os direitos e os deveres, né, relacionados, né, aos seus profissionais inscritos no sistema CONTER e CRTR, né. CONTER e CRTR são os órgãos, né, que regulamentam, né, a profissão, tudo bem? Mandei para vocês, né, um insight aí, falei a respeito sobre, né, o CONTER, CRTR, né, e a CENEM, tá? E para frente aí vou dar mais um enfoque, falar sobre eles, que são as organizações, né, que regem, né, os direitos, os deveres, né, toda a parte técnica, né, legislativa da profissão, tudo bem? E das pessoas jurídicas correlatas, tudo bem? Maravilha. Segundo, para o exercício da profissão técnico tecnólogo ou auxiliar em radiologia dispõe a inscrição no conselho, tá? No conselho regional, né, da respectiva jurisdição. Aqui, né, nós temos várias jurisdições, né, nós somos da 5ª região, tá? E aí a nossa sede, nós temos um escritório aqui em Ribeirão Preto, tá? E a nossa sede ela fica em São Paulo, né? Na Grande São Paulo ali, tá? Todo, né, profissional que iniciar, né, logo depois de executado, né, feito, recebido o diploma de técnico ou tecnólogo, deve se inscrever no conselho regional, né, e está tendo em vista, a partir desse momento, está apto a exercer a profissão. Da mesma maneira como acontece a OAB, Corém, etc., né, todos nós temos que estar regulamentados, tudo bem? E não deixando, né, para trás, nós pagamos uma anuidade, né, que corresponde, né, ao exercício da profissão, tá? Bom, terceiro, os preceitos deste código têm alcance sobre os profissionais, né, das técnicas radiológicas, auxiliares em radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, tá? Modalidades e especializações. Então, seja desde o tecnólogo em radiologia até o auxiliar, né? Todos estão debaixo, né, desse código de ética, tá? Bom, falando um pouquinho a respeito aqui, né, introdução à ética e deontologia. Ética e deontologia, né, que nós conversamos na classe. Cultura, época, localização, eventos, política, conhecimentos científicos e muitos outros fatores afetam a maneira como interpretamos o comportamento. Aquilo que nós conversamos na classe, tá? Tudo engloba, né, o modo, né, como nós vemos esse mundo e como nós, dentro da nossa profissão, nós vamos fazer o que? Nós vamos lidar, né, com diferentes situações, né, e diferentes tipos de indivíduos, né. Então nós temos que, a partir do momento, partindo de nós, né, nós nos conhecemos, né, e tendo em vista disso, saber os nossos deveres e como lidar em diferentes situações, né, tendo em vista nós temos que ter ideia de tudo que nos cerca, tá? Continuando, hábito, temperamento, caráter e modo de pensar. Bom, como nós falamos na última aula, né, ao presencial, a partir do momento que você vira, né, se torna uma pessoa que atende outras pessoas, que faz parte de um meio, né,
você passa a ser o que? Uma pessoa, o que? Uma pessoa pública, tá? E todo e qualquer ato, tudo aquilo que você faz, né, você é visto, né, de uma maneira diferente como uma pessoa que não é pública, uma pessoa que não é o foco da atenção, né? A partir do momento que você está ali, um exemplo, né, nesse caso, você faz parte do setor de radiologia, você é um técnico, você é um titular, você é o protagonista, né? Você é o protagonista daquela situação. E tudo que você fizer, todos os seus atos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir dentro do ambiente e também fora dele, vai o que? Ele pesa, ele contribui positiva ou negativamente para o seu desenvolvimento, né? Pessoal, profissional e assim por diante. Beleza? Bom, ética, a definição de ética, né? Foi questionado muito, né? A ética é o que? Ciência ou estudo da moral, dos valores e princípios, incluindo, né, os ideais de autonomia ou beneficência e justiça, tá? Então são coisas aqui que fazem parte diretamente da nossa vida, né, do nosso contexto, do nosso dia a dia, tá? E nós temos que fazer com que todos esses princípios, né, valores, né, eles sejam lembrados a todo momento por nós, né, e na medida do possível, né, fazendo com que os outros, né, aqueles que estão à nossa volta entendam, né, e vejam em nós, né, um espelho, né, de profissional, tudo bem? Então vamos lá, valores e princípios incluindo ideais de autonomia, tá? Ideais de autonomia, no caso aquilo que você prospecta, né, daquilo que você pensa, né, aquilo que você, o seu direito de agir, não agir e assim por diante, beneficência, né, de fazer em prol, né, e justiça, que é o senso, né, o senso de justiça, que é algo que nós temos, né, a todo momento, né, todas as coisas, mas o senso de justiça é algo que falando, culturalmente falando, né, principalmente o brasileiro, alguns trabalham bem, outros não, né? Vamos abrir um parêntese aqui. Uma pessoa, por exemplo, né? Uma pessoa chega e está manobrando o carro e ela esbarra no carro, tá? No carro ao lado, né? Na hora de manobrar, ela esbarra no carro, ela olha para os lados, ela vê que não tem ninguém, beleza? Vamos pensar assim, né? Olhando aquilo, ela fala, poxa, esbarrei no carro, nossa, amassou o carro dele e tal, não tem ninguém. Qual é a melhor coisa para se fazer? O que vocês acham? A melhor coisa para se fazer? O que vocês acham? Ó, alternativa 1, tá? Vocês pegam, olham para um lado para o outro e falam assim, não tem ninguém aqui, nossa, ninguém viu, não tem câmera, não tem nada, tá? Só eu e esse carrinho aqui, né? Eu pego, simplesmente, entro no meu carro e vou embora, beleza? Eu com meu prejuízo, ele com o prejuízo dele e vamos embora, tá? Ou alternativa 2, né? Você olha, você esbarra no carro, isso independente se o carro é um carro luxuoso ou um carrinho cai aos pedaços, tudo bem? Você olha, vê, olha, nossa, fiz uma burrada, cara, nossa, prejuízo para mim, prejuízo para ele. O que eu faço? Bom, como eu tô atrasado, tenho que sair e tal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu telefone, né, coloco um telefone de contato, marco a placa dele, né, e vou me embora, tudo bem? E aí eu busco encontrar essa pessoa, né, esperando o telefonema dessa pessoa, ou então eu busco na placa dele quem é o titular do carro e entro em contato com ele e falo, olha, fui eu quem bati no teu carro, gostaria de entrar num acordo, né, de arrumar o seu prejuízo, tá? Isso é senso de justiça, né? Senso de justiça é algo que em alguns lugares, em algumas regiões, em alguns meios, né, em algumas populações aí é muito
o senso de justiça ele é muito apurado, tudo bem? Principalmente nesses assuntos e outros mais banais que sejam, tudo bem? Isso é senso de justiça. E para nós temos que ter, né, isso sempre à mente e sempre exercitar esse senso de justiça, tudo bem? Levando em consideração o meio em que nós vivemos, beleza? Continuando, a ética abrange os princípios que definem a conduta correta, ou seja, nossa conduta, o que? Nossa conduta pessoal, tá? Conduta pessoal. A conduta pessoal, ela é o que? Ela é algo que faz com que nós tenhamos, né? Nós tenhamos uma maneira, né, de ser visto, né, diante da sociedade, diante daqueles ao qual nós prestamos o serviço, ao qual nós somos, né, pessoas que têm uma determinada posição, seja ela alta ou baixa, mas enfim, nós temos uma cara, tudo bem? Todos nós temos. E se nós formos ou se alguém fizer por nós, né, uma pesquisa sobre cada indivíduo, com certeza nós teremos um mapa da nossa conduta, do que nós somos e o que nós representamos para a sociedade, tá bom? Então é isso, beleza? Continuando aqui, o objetivo. O objetivo é estabelecer os princípios e valores morais, promovendo o que? A integridade, tudo bem? Integridade nas diversas relações humanas, tá? Isso é sério, galera, isso é sério, tá? Promover o que? A integridade, aqui, ó, promovendo a integridade, tá? Palavra aqui que, né, deixar com que essas diversas relações humanas elas sejam que sólidas, né? Sejam sólidas, não caiam, né? Não sejam muito seletivas, tá? Não sejam seletivas, né? Independente das situações, tá? Que sejam elas de caráter pessoal, né? Social, né? Ou profissional, tá? Então tudo isso, tá? Engloba o que? O objetivo, né? De nós estudarmos ética, estudarmos o conceito de ética, estudar o que é, né, ser, né, uma pessoa dentro dos padrões, né, e dos preceitos aí, e dos princípios já pré-estabelecidos, né, e otimizar cada vez mais essa forma, né, de agir e de pensar, tá? Tendo em vista isso, né, nós temos outro quesito, né, uma outra relação que faz parte, né, diretamente, né, da ética, né, que é a moral, né, que é a moral, que é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Cara, isso, pessoal, isso é muito sério, né? E abre a nossa mente, né, para nós vermos o nosso meio, né? O nosso meio. Vamos parar para pensar assim, vamos olhar agora para o nosso meio, o meio em que nós vivemos, a nossa sociedade, tá? A moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura. Vamos pensar em Brasil, vamos pensar você que está há mais tempo na Terra, e como eu, e você também que está há pouco tempo, que é mais novinho, tá? Bom, regras adquiridas através da cultura, da educação e da tradição do cotidiano. Muita coisa, né? Vamos puxar um pouquinho dos últimos 40 anos aí, muita coisa vem acontecendo, né? E nós vemos gritantemente, né, o modo de pensar e de agir de determinadas pessoas de acordo com o seu nível, né, de envolvimento, né,
na cultura, na educação, né, e também tradições do cotidiano assim por diante. E nós vemos que a cultura, né, ela é a casca, né, que engloba todos esses outros fatores, tá? E nós vemos que desde o jovem, né, que está mais próximo, né, o jovem, não generalizando, né, mas o que nos espelha, né, que o jovem hoje ele não está tão, né, ele está, não está tão é uma palavra muito forte, né, ele está sim agregado, ele está inserido num nível cultural, né, que nos leva a crer que houve, né, de uma certa maneira um decréscimo, né, houve uma queda, né, de, de envolvimento desse jovem, né, no que diz respeito a determinados tipos de valores, né, que fazem com que a, a sua motivação, vamos pensar na questão educacional, né, e até nas tradições, elas começam a tomar outras formas, né, elas começam a se orientarem por vertentes diferentes, né, e aí o que gera isso, né, gera uma modulação, né, gera uma maneira diferente, né, de, de ver e enxergar determinados tipos de, no caso, essas regras começam a tomar diferentes formas, né? E aí, no caso, continuando a frase, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Bom, é gritante nós vemos isso, e vocês podem fazer esse tipo de experimento, façam, tá? Que eu quero feedback de vocês, tá? Esse material vai estar no YouTube, né? Esse material vai estar no YouTube, então vocês, no meu canal, né? Então vocês peguem, coloquem um ok lá, beleza? Coloque se quiser, beleza? Tranquilo. Mas um gostei ou não, e assim por diante, mas coloque um comentário. Faça o experimento visual, né? E também podem fazer alguns questionamentos. Peguem pessoas jovens, né, se possível, né, de diferentes classes, e façam perguntas simples, né? O que você acha de determinada coisa? Por exemplo, o que você acha da música? O que você acha de alguma obra literária ou de alguma coisa? Quantos livros você leu esse semestre? Quantas você poderia me indicar algum tipo de filme que fala sobre determinado tipo de assunto e assim por diante, né? E absorver isso e ver quais são as respostas e os níveis, né, de entendimento e comprometimento que acerca o que a cultura e as regras, né, de moral e assim por diante. Como essas pessoas encaram e veem o mundo a qual cercam elas. Beleza? Fácil, tá? Moral, conjunto de regras adquiridas através da cultura, educação, da tradição e do cotidiano e que orientam o comportamento dentro da sociedade. E que vocês também, só complementando, que na sociedade existem vários nichos, né, vários núcleos, e cada núcleo tem o seu modo, né, de visualizar, de encarar, né, de entender, né, desde do modo educacional, né, as tradições e o cotidiano, aquilo que ele vive no seu dia a dia. E no seu dia a dia que ele engloba isso pro meio mais abrangente, pro mundo que o cerca, beleza? Dê uma pesquisada sobre isso, tá? Bom, continuando, ética profissional. O que é ética profissional? Conjunto de normas morais pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento, né, na profissão que ele exerce. Falamos em classe também, né? São duas coisas que nós vemos aqui, tá? São o que, né? Aqui o conjunto, né? Conjunto, né? Conjunto de normas morais, tudo bem? Conjunto de normas morais, louco isso.
pelas quais o indivíduo deve orientar o que? Seu comportamento, orientar seu comportamento na profissão que ele exerce. Então vamos lá, a ética profissional, ela existe, tá? Nós temos essas normas morais, né? E nós temos a nossa conduta, nossa conduta pessoal. Nós devemos orientar, né, nosso meio, né, a maneira pela qual que são todas elas, né, moral e ética, elas são intrínsecas, uma depende da outra, né? O que é moral? A moral nada mais é do que a prática do que? De uma ética, tudo bem? Então, aí que tipo de ética, né, qual meio que esse indivíduo vive, para que ele possa agregar as suas normas, né, a ética profissional, com seu orientar de acordo com o seu comportamento, tudo bem? Continuando, né, temos moral, ética profissional, e aqui nós temos a deontologia, né, que nada mais é do que a ciência que estuda os deveres de uma determinada profissão, que é a conduta geral e a profissional. A deontologia, ela agrega esses dois fatores, tudo bem? A ética profissional, né, a ética, a moral e a ética profissional, tá? Que engloba tudo e faz com que, né, o meio, né, o meio, né, em que esse profissional atue, né, seja recapitulando, né, que esse indivíduo, né, se agregue, né, se envolva nesse meio, né, no caso aí profissional, e ele agregue seus deveres, né, seus direitos e deveres, né, dentro da sua profissão. A deontologia é o que? É uma ciência que estuda os deveres de uma determinada profissão. Então, deontologicamente falando, todas as profissões, elas têm o que? Seus deveres, né, seus deveres que devem ser seguidos à risca, né? Então, esses deveres, eles devem ser agregados à nossa conduta geral e à nossa profissional, beleza, galera? Tranquilidade. Vamos lá, vamos seguir. Bom, tendo em vista isso, nós temos aí nossos conceitos fundamentais, né, que são o que? Assiduidade, pontualidade, conduta, responsabilidade, essenciais para o bom desenvolvimento profissional, responsabilidade, comprometimento com o trabalho e com a função exercida. Respondemos isso no questionário, tá? Foi muito tranquilo, tá? Foi bem tranquilo e nós fizemos isso com louvor, tá? Qualquer dúvida é só mandar um recadinho, tá bom? Manda um recadinho pra nós aí que a gente já fala, tá? Assiduidade, estar sempre no lugar. Pontualidade, pontual, estar sempre no horário, no local, todos os dias e pontualmente no horário combinado, tudo bem? Conduta, responsabilidade, né? E o bom desenvolvimento profissional, responsabilidade e comprometimento com a função exercida. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Suave? Bom, vamos dar uma pausa rápida e a gente volta com a segunda parte, beleza? Até mais, tchau.